O Natal está chegando, uma época mágica que desperta diferentes sentimentos nas pessoas. Pois é, né? A gente atravessou juntos esse ano aqui, com várias ideias, com vários projetos. E não ia ser justamente no Natal que eu ia deixar você na mão. É o seguinte, esse episódio aqui faz parte do especial de Natal Luz Patchwork. E o que é exatamente esse especial de Natal? Serão 5 videoaulas que estarão disponíveis aqui no meu canal gratuitamente para você. É isso mesmo, e todos os moldes necessários estarão disponíveis. Basta você clicar no link aqui abaixo na descrição, fazer o seu cadastro e baixar todos os moldes. O que eu quero é te mostrar ideias fáceis para você decorar a sua casa. São ideias singelas, porém riquíssimas pela simplicidade e facilidade. E a primeira ideia que eu trouxe para vocês é esta guirlanda super elegante e versátil, porque se você não quiser usar como guirlanda, ela serve também como um lindo enfeite de mesa para decorar a sua noite. Então, para a gente começar, vamos aos materiais. Nós vamos precisar de 3 tecidos diferentes, manta e termocolante. Os tecidos são 2 tecidos diferentes na medida de 16 por 16. Nós vamos precisar de 12 vezes cada um. Então, 12 vezes o verde 16 por 16, 12 vezes o vermelho 16 por 16. Vamos precisar de um terceiro tecido, só que agora a medida é outra, é 11 por 11. Então, 12 vezes 11 por 11. E aí nós vamos precisar, na mesma medida, 11 por 11, de termocolante. Aí vocês podem se perguntar que termocolante que eu estou usando. Tanto faz. Você pode usar termocolante definitivo ou não, o que você tiver aí na sua casa. Então, nós vamos precisar de 12 também, na medida de 11 por 11. E por último, manta. A manta, a medida da manta será 14 por 14, a mesma quantidade, 12 vezes. A manta que eu vou usar aqui é a R2 de 100. Aí, se você tiver a R1 em casa, eu não aconselho usar a R1. Por quê? Vocês estão vendo aqui, eu trouxe uma já bem adiantada para nós, é a que nós vamos terminar aqui, tá? E aí, se eu levantar, vocês vão ver que ela tá bem armadinha, bem durinha, e eu acho que isso é que é o legal dessa guirlanda. E eu consegui isso por causa da manta R2 de 100. Então, vocês podem até tentar substituir pela R1, mas eu não te garanto o mesmo resultado. E com tudo cortado e preparado, nós vamos para o ferro. Primeira coisa que a gente vai fazer é escolher o tecido que ficará nas costas da guirlanda. Esse tecido das costas é o mesmo que vai aparecer na frente após essa dobradura que a gente vai fazer aqui. Eu escolhi o tecido vermelho e é nele que nós vamos passar a manta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu tecido, o avesso para cima, porque eu preciso centralizar a manta. As medidas 16 centímetros e 14 centímetros. Então, quer dizer que eu preciso deixar sobra de tecido em volta da manta. Então, eu vou posicionar a manta bem centralizada desta forma aqui. Então, eu vou ter uma sobrinha de 1 centímetro para cá, um para cá, um para cá e um para cá. E aí, agora eu vou com cuidado virar para eu passar e aderir o tecido na manta, dessa forma. Isso eu vou fazer com
todos os 12 tecidos vermelhos e as 12 mantas. Então, já passei um, vou passar o segundo e vou passar todos os 12. E aí, como eu já estou no ferro, então, para me adiantar, eu vou fazer tudo que eu preciso do ferro. Então, eu vou pegar o tecido menorzinho de 11 por 11 com o termocolante e já vou passar o meu termocolante no avesso do tecido, para que ele possa aderir e ficar bem coladinho. Aí, para isso, eu viro e passo pelo lado do tecido também. Vou fazer isso com os 12 quadradinhos. O termocolante, um lado, ele é mais brilhante do que o outro lado. E é justamente nesse que tem um brilho maior que eu vou colocar em contato com o tecido. Eu seguro o ferro alguns segundos, porque aí a aderência fica melhor. A próxima etapa agora é montar os pares e costurar. Mas antes disso, eu quero te dar uma dica. Nós vamos montar os pares, colocar direito com direito e a costura será feita por este lado daqui. O meu ponto de referência é a manta, então eu vou costurar bem rentinho a manta. E depois que eu costurar, eu preciso desvirar. E aí, para que eu não tenha que deixar abertura em lugar nenhum, o que nós vamos fazer? Nós vamos dar um pique no centro do tecido verde para a gente poder desvirar. Eu gosto de fazer este pique antes de costurar, porque fica muito mais fácil. Então, eu tô dobrando só para eu marcar o meio, para não correr o risco de eu dar esse corte e ele aparecer depois. Não precisa ser um corte pequeno, pode ser um corte grande, porque facilita para desvirar. E agora que ele já tá cortadinho, aí sim nós vamos colocar direito com direito. Vamos colocar um alfinetinho prendendo. Por quê? Porque a costura será feita por este lado daqui. Eu costurei toda a volta na beiradinha da manta. O meu pé de máquina ficou encostadinho na manta e a agulha bateu exatamente na beiradinha. Por quê? Se eu deixar a manta solta, na hora de desvirar, ela pode embolar toda lá dentro. E agora, antes de desvirar, eu preciso diminuir um pouco esse excesso da margem de costura. Quem tiver tesourinha de picotar, pode fazer isso com a tesoura de picotar, que o resultado é ainda melhor. Os cantos eu vou cortar na diagonal, isso é muito importante. E agora, por este buraquinho que a gente já fez antes de costurar, porque senão agora a gente ia ficar pelejando, separando o tecido, nós vamos com muito cuidado desvirar. Agora que eu desvirei, eu vou usar um objeto pontiagudo com bastante cuidado, porque eu vou ajeitar as pontinhas e as costuras. Depois que eu fizer isso com os 12 pares, eu vou pro ferro passar bem passadinho. E agora, nós temos um lado vermelho, certinho, e o outro lado, o verde, com esses cortes aqui. E aí, nós vamos pegar o tecido que a gente já passou o termocolante nele, vamos colar centralizando em todos os quadrados. Então, a gente vai tirar a película. O meu tem essa película e depois que eu tiro, eu preciso novamente do ferro. Tem alguns termocolantes que não precisa, que você vai tirar a película. E aqui já tem uma cola e aí você é só colocar aqui, não precisa novamente do ferro. No meu caso, eu vou precisar passar novamente. Cuidado na hora de passar
para o tecido não escorregar e sair do centro. Com essa parte já colada, agora nós vamos passar uma costura aqui em volta, bem na pontinha do tecido branco. Mas você pode fazer um zigue-zague, você pode fazer um ponto decorativo, você pode fazer um caseado, aí é questão de gosto mesmo. Feito isso 12 vezes, agora nós vamos para a etapa final, que é a montagem da guirlanda. Eu já deixei praticamente tudo montado aqui para adiantar pra gente e eu vou fazer a demonstração nesses 2 últimos para vocês aprenderem como que a gente monta a guirlanda da forma correta. O próximo passo é encaixar essas 2 que estão faltando e fechar o nosso círculo. Para isso, nós precisamos fazer uma marcação. Você vai colocar o quadrado de frente para você. Deste lado direito, você vai encontrar o meio. O meu deu 14 centímetros, o meio 7, então vou fazer uma marcação. Nessa parte de baixo, eu vou marcar 2,5 de dentro para fora. 2,5, marquei. E aí eu vou ligar esse ponto nesse outro, risquei. Com essa marcação feita, nós vamos pegar o quadrado, vamos colocar aqui nas costas, vermelho com vermelho. E aí eu vou para a máquina e vou costurar nessa marcação que eu acabei de fazer, unindo esses 2 quadrados. Eles precisam estar bem emparelhados e para que não saia do lugar, vamos colocar, pode pôr um alfinete, o que você preferir. E aí nós vamos costurar deste ponto até esse ponto aqui. Costura feita. Agora nós vamos abrir, colocar o quadrado que a gente acabou de unir e fazer novamente a mesma marcação nesse quadrado aqui, que é daqui até aqui 7 centímetros, daqui até aqui 2,5 e riscar. Agora nós vamos pegar o próximo quadrado, colocar aqui atrás novamente, bem emparelhado. Prender com clips para não sair do lugar e vou costurar na marcação feita. Não precisa se preocupar porque esse esquema está disponível para vocês no link aqui abaixo na descrição, como eu falei lá no início do vídeo. Chegamos na reta final, onde agora a gente precisa unir os 2 últimos quadrados para fechar a guirlanda. Então, eu preciso fazer a última marcação novamente, 7 centímetros e 2,5. Costurei o último quadrado, o círculo já fechou, já está tomando forma e agora a etapa final é unir as pontinhas de todos os quadrados, um a um, da forma que eu já fiz com alguns aqui. E para isso nós vamos precisar de linha e agulha, porque essa costura é feita à mão. Então agora nós vamos unir as pontinhas de todos os quadrados. Esses já estão costurados, faltam esses últimos aqui. Então eu vou costurar essa ponta com essa ponta, essa com essa, as pontas são do mesmo quadrado. Isso aqui é um quadrado só. E aí eu vou juntar as 2 pontas e vou costurar. E aí para isso eu vou usar uma linha comum dobrada para não correr o risco de arrebentar. Dei um nozinho no final e vamos costurar normalmente. Vou colocar a agulha aqui por dentro, porque aí o nozinho fica escondido. E vou dar apenas uns pontinhos unindo
um com o outro. Essa costura é possível fazer à máquina. Eu acho que dá mais trabalho se você quiser fazer isso aqui na máquina do que à mão. Eu acho praticamente impossível colocar isso aqui na máquina, mas tem gente que vai preferir tentar. E aí, você já se inscreveu aqui no meu canal? Está curiosa para saber o que vem aí nos outros 4 episódios do especial de Natal Luz Patchwork? Então não se esqueça, no link aqui abaixo na descrição do vídeo já estão disponíveis todos os moldes para você. Acesse lá. Um beijo a todos e até a próxima!